Só tô aqui escutando, professora Mauricéia, um toquezinho, olha, pra comemorar. Ai, gente, e aí, gostaram da musiquinha que a gente fez pra vocês? Eu espero que sim, porque foi para comemorar o Dia do Estudante. Foi uma farra aqui ontem, todo mundo se juntou, fez aqui um mutirão para a gente poder gravar para vocês. Assim, foi em formato de brincadeira, para deixar o dia de vocês mais leve, para mostrar como vocês são importantes aqui para o nosso programa, porque sem vocês não tem o Educa Recife. Não é verdade, professora Mauricéia? Seja bem-vinda à nossa aula hoje. Ah, professora Sinara, com certeza. E olha, vou te contar, viu? Fez o maior sucesso. Os meninos aqui do chat estão, ó, empolvorosa. Gostaram bastante, estão elogiando. E os professores fizeram com muito carinho para todos os estudantes. Espero que vocês realmente tenham curtido. É verdade, professora Mauricéia, porque a gente curtiu bastante, tá? E lembrando a vocês, como eu falei na aula da professora Márcia, sejam sempre estudantes, porque a gente aqui, que é professor, também a gente sempre é estudante, porque assim a gente sempre tem que estar se aprimorando para poder passar um bom conteúdo, um bom trabalho para vocês aí. E vocês também, tá? Na profissão que vocês escolherem para a vida, vocês sempre estudem, sempre se aprimorem, para vocês serem os melhores profissionais possíveis. E a gente também está aqui, olha, com a nossa intérprete de Libras, que arrasou ali na música. Vocês viram como ela estava ali, ó? Pam, 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 pensou aqui, ó. Pam, 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 pam. Muito bom, tá? Então, olha só a nossa aula de hoje aqui. É sobre personagens, professora Mauricéia, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Teatro. Vocês gostam de teatro? Vocês gostam de ver aquelas peças bonitas? Vocês já viram alguma peça? Vocês já foram em algum teatro? Vamos conhecer um pouquinho o que ronda essa atmosfera do teatro nessa nossa aula de artes de hoje? Então, essa nossa aula para turmas do 4º ano em Acelera, comigo, professora Sinara Souza. E olha só, o meu avatar já está ali, ó, agradecendo a vocês a participação da aula, dando os aplausos também pelo dia de vocês. Espero que vocês aproveitem bastante aí hoje, tá certo? E olha só aqui, lembrando que a nossa aula está aqui no ao vivo, mas vocês também vão acessar ela por onde? Pelo celular, pelo tablet. E se não der para você assistir essa aula hoje, onde é que você pode assistir? Você pode ir lá no YouTube, gente. Lá no YouTube, você acessa lá, bota Educa Recife e você vai ver, ó, todas as nossas aulas. Então aproveita, tá? Corre lá e vai ver o nosso conteúdo, tá certo? Então, a nossa aula hoje é sobre teatro. Eu adoro a atmosfera do teatro. Você gosta de teatro, professora Mauricéia? Gosto muito de teatro e principalmente eu gosto de teatro infantil. Curto muito as histórias infantis que são apresentadas em peças e já fui assistir bastante. É verdade. Então, hoje eu vou apresentar para os nossos estudantes um cordel que pode ser muito bem encenado no teatro. E é um cordel maravilhoso que vocês vão gostar. Muito bom, porque a minha vontade era de ter feito a encenaçãozinha aqui, mas só que não deu, porque vocês vão entender já já, porque ele é muito grandioso, mas eu vou usar ele como base de uma história que a gente pode adaptar para uma peça de teatro, tá certo? Então, o que é teatro? Teatro é um termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público e também pode ser chamado do edifício que apresenta essas peças, tá certo? O edifício, o prédio em que é encenado, também é chamado de teatro, tá? Então, o teatro é uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. E olha só, esse teatro tem quem? Ele tem as personagens, que são as pessoas que a gente está contando a história, os seres que a gente está contando essas histórias. Perceberam que eu falei aqui a personagem? Se liga por que eu falei a personagem, tá? Olha só, a personagem é qualquer um ser atuante de uma história ou de uma obra. Normalmente é uma pessoa, mas pode ser um animal, um ser fictício, um objeto, pode ser
qualquer coisa que a pessoa queira ensinar ali, qualquer coisa que o escritor queira ter, ó, escrito ali na hora para a gente. Então, ela pode ser apresentada como cada uma das figuras humanas apresentadas em uma obra de ficção. E quais são essas obras de ficção? Pode ser as peças de teatro, pode ser um romance, pode ser um conto, pode ser um filme, pode ser o que for, tá bom? E olha só, nessas histórias, os personagens têm algumas características. A primeira que eu coloquei aqui para vocês foi o protagonista. O protagonista é aquele que é o principal da história. É geralmente de quem está se falando a história, tá? O antagonista é aquele que é o adversário, pode ser também o vilão, que fará oposição ao protagonista da história. Também a gente tem o coadjuvante, que faz parte da história, mas a história dele fica em segundo plano. Ele pode ajudar ou não o mocinho, depende do contexto da história. Então, quando a gente fala personagem, a gente tem que entender, tá na cabecinha, que ó, essa palavra personagem é feminino e sempre se deve falar e citar a personagem. Mas essa personagem tanto serve para homem como para mulher, porque ela serve para os dois gêneros, o feminino e para o masculino, tá? Não fica com dúvida com isso, você não está falando errado e você não está escutando errado quando eu falar aqui, a personagem. Então, por exemplo, se eu estivesse ali ensinando uma peça de Chapeuzinho Vermelho, teria a personagem da Chapeuzinho Vermelho e a personagem do Lobo Mau. Entenderam? Ficaram com alguma dúvida aí, professora Mauricéia? Por enquanto estão acompanhando direitinho e ainda mais, muitos falando que gostam de teatro e gostam do tema personagem. Eles gostam de personagem. Que ótimo, muito bom. E olha só, para fazer essa encenação, como eu falei para vocês, a gente tem os atores que estão aqui, ó. No caso, eles estão ensaiando essa peça em um teatro, como a gente está observando aqui. Então, o ator é o profissional do teatro que se envolve diretamente com essa questão da interpretação. Existem outros profissionais ali responsáveis também para essa peça acontecer, mas a gente vai focar aqui um pouco nos personagens hoje, tá certo? Então, com o intuito de transmitir ao público uma ação dramática que envolve um conjunto de ideias, de ações, de emoções sobre uma circunstância única da peça. Então, o que que ele faz ali? Ele está ali cantando, ele está falando, ele está encenando um texto teatral sobre a peça que foi escrita para poder encantar a plateia. Essa é a função dele. E diferente da personagem, quando a gente fala, aqui eles têm nomes distintos. Quando a gente fala é o ator e a atriz. Certo? Não confunde aí. Eu estou ajudando aqui já a professora Mauricéia, né, professora Mauricéia? Quando eu já estou aqui explicando os termos do teatro corretamente. É verdade. É verdade? Então, olha só. Então, eu não falei que eu vou contar uma historinha hoje para vocês? Eu amo essa história, gente. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de escutar, de ler essa daqui, que é do Juvenal e o Dragão. Essa história aqui, ele é um cordel belíssimo, maravilhoso, que eu indico vocês a lerem. Mas se você não der para ler, você dá para escutar a nossa historinha, tá certo? Então, senta aí, fica confortável e escuta só esse caos que eu vou contar aqui para vocês hoje. Era uma vez, há muito tempo atrás, um ator que escreveu esse cordel, que é Leandro Barros, tá certo? E ele foi produzido em Juazeiro no ano de 1974. Então, ele escreveu o seguinte, que existia muitos anos atrás um camponês que morava numa casinha simples, de barro, com seus 2 filhinhos, que eram quem os filhinhos dele, ó? Era Sofia, uma moça linda de cabelos negros, e tinha Juvenal, que era um rapaz forte, com a vontade de ser aventureiro, que correu o mundo afora. E, infelizmente, chegou a época que o camponês faleceu lá na casinha. Os filhos ficaram muito tristes, mas antes dele falecer, ele quis dividir os poucos bens que tinha para os 2 filhos, para eles ficarem bem. E o que foi que ele fez? Ele tinha um casebre e ele tinha carneiros. Aí ele fez o seguinte, ele deixou a casa para a filha Sofia
e os carneiros para o filho Juvenal. E Juvenal pegou esses seus carneirinhos, como ele tinha aquela vontade, aquele espírito aventureiro, e partiu no mundo afora. E foi-se embora com seus carneirinhos. E foi andando e chegou numa floresta. Quando Juvenal chegou nessa floresta, ele encontrou um homem que estava com 3 cachorros, que eram o Ventania, o Provador e o Rompe-Ferro, que eram cachorros, olha, bonitos, com pelos lustrosos, que estavam lá, ó, correndo pela floresta toda em torno do homem. E esse homem fez assim propôs um trato ao Juvenal. Olha, vamos fazer o seguinte, eu te dou meus 3 cachorros e tu me dá teus 3 carneiros. Aí ele parou. Olha assim, será que isso é uma boa? Vou pegar cachorro dá trabalho, eu quero ser livre. Mas se bem que cuidar lá dos carneiros não, das ovelhas também vai me dar um trabalhinho, né? Aí ele parou, pensou, tá bom, eu vou querer. Só que o homem que queria as ovelhinhas, ele disse assim, você não vai se arrepender. Esses são os cachorros mais valentes da região. Quando você precisar da ajuda deles, eles vão estar ali lhe ajudando. Aí ele, Juvenal, gostou mais ainda da troca e foi-se embora andando, né? Quando ele estava andando, passeando por ali, em busca de aventura, ele viu passando uma charrete. Era uma charrete bonita, uma carruagem, não era nem uma charrete, era uma carruagem bonita, toda na pompa. Só que o cocheiro estava lá, levando a carruagem, só que quando ele olhou para trás, na parte de trás da janela, tinha uma moça com uma expressão triste, chorosa, como se tivesse acontecido uma coisa muito horrorosa. E Juvenal ficou com pena da moça e foi perguntar, né, o que foi que aconteceu? Como assim? Por que ela está triste? E o que foi? Aí ele soube da história que essa moça era de uma princesa de um reino próspero, muito bonito, de uma região próxima. E essa princesa tinha sido prometida para um dragão, que era um dragão enorme, feroz, que botava fogo pelas ventas e vivia atacando um castelo. As pessoas não sabiam mais o que fazer. Então, o dragão propôs um trato para o rei. Esse dragão horroroso, olha só, ele era um dragão vermelho, cheio de escamas, enorme. Esse dragão diz assim, olha, eu paro de atacar a sua cidade, mas é o seguinte, eu quero uma jovenzinha por mês para me alimentar. E o rei, o que foi que pôde fazer? O rei ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, ele não sabia se sacrificava um ou se sacrificava todos. Ele ficou muito desesperado, professora Mauriceia. E agora, o que ele ia fazer? Os estudantes já acharam o quê? Mas olha só, estão aqui dizendo que a história é muito legal, estão gostando, mas a Ana fez uma pergunta aqui bem interessante, professora. Ela perguntou se essa história ela pode encontrar na árvore de livro. Ai, Ana, infelizmente não, mas ela pode ser encontrada numa biblioteca nacional. Eu falhei que o QR Code não apareceu aqui, mas na nossa próxima aula de artes eu vou deixar esse QR Code aqui para vocês lerem esse cordel todinho na íntegra, tá certo? Mas se você procurar na internet Juvenal e o Dragão Cordel, você vai achar facinho, tá bom? Não vai ter dúvida aí. Então, o rei, minha gente, ficou desesperado, né? Porque ele não sabia o que fazer. Então, ele teve que ceder à pressão do dragão e sempre dava uma jovenzinha para ele se alimentar. Só que chegou um dia que a jovenzinha era a filha do rei. E o rei, ai, o que eu faço? O que eu faço? Ficou desesperado e a filha disse, eu vou. O senhor prometeu todas as filhas do reino e agora chegou a minha vez de pagar a penitência. E Juvenal, com os seus cachorrinhos, escutou essa história e disse, é o quê? Esse dragão fez o quê? Quem é que esse dragão pensa que é? Pois eu vou lá resolver a situação desse dragão. Pois ele foi, tá? Ele pegou seus cachorrinhos e depois que falou com a princesa, partiu
em torno do dragão. E começou a confusão, gente. Os cachorros pularam em cima do dragão, eles mordiam do lado, eles mordiam do outro. Juvenal puxou a sua espada, brandou a sua espada e ficou lá. Aquele arranca-rabo, como a gente fala, era o dragão rosnando, soltando fogo, os cachorros pulando, mordendo, até que Rompe-Ferro deu a mordida fatal no bicho, mordeu o bicho e o bicho, puf, caiu duro. E Juvenal ficou feliz da vida. Salvei o reino, salvei a princesa. E a princesa, gente, se apaixonou. Disse, eu não acredito, ele salvou meu reino. Ficou super feliz. E queria se casar com Juvenal, veja só. E Juvenal, não, moça, a gente mal se conhece. Como assim você vai se casar comigo? A gente tem que se conhecer um pouquinho melhor, né? Aí ela disse assim, olha, vamos fazer assim, daqui a um ano eu chego lá no seu reino, eu vou conhecer uns locais, você pensa melhor, e se você quiser a gente casa depois. Sem pressa, a gente até pensa melhor nessa situação. Ela concordou e foi-se embora muito feliz da vida. E Juvenal partiu em busca de mais aventuras. Só que vocês estão pensando que a história acaba aí, é? Acaba não. Lembra que eu falei que tinha um cocheiro? O cocheiro viu tudo, toda a situação, e disse assim, eu vou me aproveitar. Ele chegou junto da princesa e disse assim, olha, já que esse rapaz não quis casar com você, não quis ser o herói, você poderia me fazer o herói. Eu poderia chegar na cidade e dizer para todo mundo que eu matei o dragão e lhe salvei. A princesa pensou assim, o quê? Você? Mas você não me salvou. Quem me salvou foi o Juvenal, meu amor. Aí ele disse, é? Pois você não vai fazer não? Pois eu vou jogar você da próxima ponte. A princesa ficou desesperada, não sabia o que fazer. E agora, o que eu faço? Eu faço ou não faço? E ficou na dúvida. Eu vou perder a minha vida se eu mentir? Então, ela aceitou. E vocês sabem, né? Palavra de princesa tem que ser lei. Ela prometeu que contaria para todo mundo que tinha sido ele que tinha matado o dragão e salvado ela. Então, eles voltaram para o reino. Quando eles voltaram para o reino, contaram a história para o rei, que acreditou, e ele ficou muito feliz, agradeceu bastante ao cocheiro. Ai, você salvou a nossa cidade, você salvou a minha filha, eu vou prometer para você a mão da minha filha. Veja só que situação. Vocês sabiam que antigamente as pessoas faziam isso? Prometiam seus filhos em casamento sem o consentimento deles? Olha só, que coisa mais absurda de a gente escutar. Mas, infelizmente, acontecia bastante, tá? E a princesa ficou desesperada. O que eu vou fazer agora? Eu não vou me casar com esse homem. Eu tenho que enrolar da melhor forma que eu posso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu tô doente. E foi o que ela fez. Ela fingiu que estava doente. Ficava lá, ó, enrolando ele para ir ficar passando o casamento para frente. E o nosso amiguinho Juvenal estava lá nas aventuras, conhecendo as cidades, com seus 3 cachorrinhos junto deles. Até que o Juvenal dormiu e teve um sonho muito estranho. Nesse sonho, ele viu um casamento e viu a princesa lá e viu que a princesa não estava feliz não, estava muito triste, estava muito chateada, estava nervosa e aquilo deu uma gastura nele, e ele, eu vou lá nessa cidade ver essa princesa de novo. Não sei porquê, mas alguma coisa está me dizendo para ir. E ele foi. Quando ele chegou na cidade, ele descobriu que tinha tido uma pessoa que tinha chegado na cidade dizendo que tinha matado o dragão. E ele ficou assim, como assim? Alguém matou o dragão? Quem matou o dragão fui eu. E todo mundo começou a chamar Juvenal de mentiroso. Que mentira, você não matou ninguém, você não consegue fazer nada. Ah, Juvenal foi se irritando com essa conversa, ele não gostou não. Como assim? Fui eu que matei o dragão. E começou a confusão na praça, minha gente. Juvenal dizendo que matou, pessoas dizendo que ele não matou, até que chegaram os guardas e disse, que confusão é essa aqui? Aí Juvenal disse, fui eu que matei o dragão. Aí os guardas deram uma risada na cara dele e disseram, foi não, foi o cocheiro. E começou a discussão. Aí Juvenal se irritou, pegou a espada, começou a briga, a maior arranca-rabo de novo, até que o rei escutou a confusão lá na praça e foi saber o que tinha acontecido. O que foi isso? Que confusão é essa aqui? Aí
A princesinha, que já tinha enrolado o máximo possível, quando ela viu seu herói ali, disse assim, ah, meu herói. Aí ela contou tudo pro pai. Ela disse, não, foi ele que me salvou. O cocheiro disse que ia me jogar da ponte, pai. Aí pensa, como o pessoal ficou chateado com o cocheiro. O cocheiro, ó, se mandou. Ninguém nunca mais ouviu a história do cocheiro na face da terra. E Juvenal e a princesa começaram a se entender e resolveram ficar juntos e casar. Só que Juvenal não esqueceu da sua irmã Sofia, que vivia lá na casinha solitária, e chamou a irmã para morar com ele. E os cachorros? O que será que aconteceu com os cachorros? Olha só, os cachorros viraram pássaros porque eles eram seres encantados. Viram que Juvenal era uma boa pessoa, que ele ia cuidar direito do reino e, ó, partiram em busca de novas pessoas para ajudar. E acabou a nossa historinha. Ai, tão fofinha, professora Mauricéia. Verdade, olha, os estudantes que estavam aqui curtiram muito. Ai, que bom. Estavam aí torcendo pelo Juvenal, acharam esse cocheiro um covarde, mas ficaram felizes com o final da história. A Ana achou muito legal. Eu também, eu gosto que só desse cordel. Eu queria ler ele todo para vocês, mas ele tem 30 páginas, gente. Então a gente tem que ir, ó, cortando o máximo que dá, porque senão o tempo não dá. Mas quem sabe, né? Um dia eu conte ele todinho para vocês. Vocês viram que nesse cordel, se a gente fosse fazer uma peça, que dá uma peça muito legal, tem vários personagens, não é verdade? Então, vamos ver quais são os personagens? A gente tem aqui, ó, o Juvenal, tem a princesa, tem o dragão e tem o cocheiro. E tem mais outros personagens também, que são quem, ó? Tem o rei, tem a Sofia, que é a irmã do Juvenal. Também a gente tem o camponês, que é o pai dos dois, e os cachorrinhos. E também tem uma outra pessoa que eu não coloquei aqui. Será que vocês vão lembrar quem é outra pessoa que eu não coloquei aqui? Ah, deixei um aí para vocês pensarem. Qualquer coisa vocês falam aí para a professora Mauricéia. Vou ficar aqui esperando, tá? Então, esses são os personagens que fazem parte desse cordel, que tem uma participação maiorzinha, que a gente vê mais eles assim tendo ações, falas, e são as pessoas que as pessoas iam mais chamar a atenção ali na hora da apresentação. Então, cada um desses personagens, eles têm características únicas, que a gente já percebe que é ele, ó. No caso do Juvenal, as características que a gente pode ver do Juvenal, ele é um homem, ele é aventureiro, ele tem aquele espírito da aventura, ele é uma pessoa forte, né? Porque você enfrentar um dragão, você tem que ser forte. E também, ó, ele tem um bom senso. Por quê? Quando a princesa disse, eu vou me casar com você, ele, não, calma, a gente tem que se conhecer um pouquinho melhor, vamos dar tempo ao tempo. E ele teve o bom senso. E aqui a gente vê as características da princesa. Olha só as características da princesa. Ela é uma mulher, ela tem uma origem nobre, que ela é filha do rei, da realeza. Ela é uma mulher honrada, porque ela cumpriu com a promessa que ela fez para o cocheiro, de dizer que foi ele que realmente tinha matado o dragão. E também ela era, ó, esperta, porque ela fingiu que estava doente para, ó, enrolar o casamento, tá bom? Então, essas são as características que a gente vê ali dos personagens. Mas também a gente tem as características do espaço que foi contada essa história. Quais são os elementos que compõem a cena, essa história? Olha só, quais foram esses locais? Foi a casa, a floresta e o reino. Foram esses 3 locais principais, que se a gente fosse encenar essa história de Juvenal, a gente iria precisar desses 3 cenários, da casa, da floresta e do reino. E quais são as características da casa? A casa é uma casa simples, não tem muitos móveis. Era uma casa, como eu falei antes, né, que é o tipo de um móvel, que é esse aqui. Também, ó, poucos móveis e é um lugar acolhedor, que era ali uma família que vivia, que eles viviam todos juntinhos ali naquela casa. Se a gente for falar as características da floresta, olha só, fica na natureza, que é uma floresta, como a gente está falando aqui. Também mais o que? Ela é perigosa, porque imagina uma floresta com um dragão. E também, olha, tinha os animais lá que a gente viu. E a última característica que eu tenho que falar para vocês, que é o do reino. O reino era um reino grandioso, era um castelo,
também era o lar de muitas pessoas que moravam ali e era um local rico, porque era um local grande, tinha muitas pessoas que moravam ali naquele local, tá certo? Então, deu para entender? Ficaram com alguma dúvida, professora Mauricéia? Porque eu falei rapidinho essa parte porque o nosso tempinho já está acabando, hein? Em relação à pergunta que você fez sobre o personagem, a Yasmin disse que faltou o Juvenal. Mas o Juvenal eu botei, não foi ele não. E a Ana continua aqui tristinha, porque disse que pena que não tem na árvore de livros. Continua Ana, verdade. tristinha. No mais, eles gostaram bastante da história e compreenderam o que são os personagens e a importância do cenário e todos os elementos do teatro. Ai, que ótimo. Então, gente, a pessoa que faltou foi a pessoa que ele fez a troca dos animais, entendeu? Foi esse que faltou. E ó, faltou o Kiss também, mas vai ficar, ó, para a próxima aula, porque já estão dizendo ali, ó, que meu tempo acabou. Professora Mauricéia, obrigada pela participação aqui hoje. Pois é, foi ótimo, gostei da história demais. Vou procurar, viu, para ler o cordel na íntegra, porque eu me interessei por essa história. E, no mais, a gente tem que desejar o quê, professora Sinara? Feliz Dia do Estudante para os nossos estudantes, tudo de bom para vocês. Não tem o cordel, Mona, mas tem esses livrinhos aqui, ó, de teatro, que tem umas histórias bem legais também, que vocês podem procurar aí, tá certo? Então, ó, um beijo grande, aproveitem o dia de vocês, estudem bastante, brinquem bastante e, ó, até a próxima!